Bom dia, Morning Call dessa quarta-feira, 10 de novembro de 2021. Sustentado pelos balanços positivos das empresas e em compasso de espera sobre a PEC dos precatórios, o Ibovespa fechou o dia de ontem aos 105.535 pontos, subindo 0,72%. O dólar teve queda de 0,83% em relação ao dia anterior e fechou em R$ 5,49. As taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem em queda firme, observada com maior intensidade na ponta longa, também amparadas no otimismo em relação à aprovação da PEC dos precatórios em segundo turno na Câmara. Os juros de curto prazo recuaram com menos força em razão dos sinais que o BC pode ser mais agressivo no aperto monetário. DI janeiro 22 fechou em 8,45%, DI janeiro 24 foi para 12,04%, DI janeiro 26 encerrou em 11,72% e DI janeiro 28 fechou em 11,69%. A Câmara dos Deputados concluiu ontem a aprovação da PEC dos precatórios, proposta que abre espaço de cerca de 90 bilhões no teto de gastos de 2022 e permite ao governo fazer o pagamento de parcela extra ao Auxílio Brasil, elevando o benefício mínimo do programa para R$ 400. Uma única alteração em relação ao texto base foi a exclusão da possibilidade de que o governo pudesse pedir permissão para o descumprimento da regra de ouro de maneira genérica na lei orçamentária, o que era um ponto secundário no relatório. O destaque de hoje fica por conta da divulgação de dados de inflação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Na China, o índice de preços ao produtor, o PPI, surpreendeu o mercado e veio acima do esperado, variação mais alta devido à inflação importada e à oferta interna restrita de energia e matérias-primas importantes. Na agenda, os investidores ficarão de olho na divulgação do último índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, em meio a temores de que altos níveis de inflação levem o Fed a aumentar as taxas de juros mais cedo do que o esperado. Ontem, a divulgação do PPI no país mostrou que os preços pagos aos produtores norte-americanos aceleraram em outubro, principalmente devido ao aumento do custo das mercadorias, alimentando preocupações sobre a persistência de pressões inflacionárias na economia. No Brasil, o mercado aguarda a divulgação do IPCA de outubro, número que deve registrar alta acima de 1% no mês e atingir o pico na variação acumulada em 12 meses. Os mercados globais amanhecem sem movimentos expressivos, Estados Unidos menos 0,1% e Europa no 0 a 0, enquanto investidores aguardam os dados da inflação ao consumidor CPI nos Estados Unidos, que deverá dar indícios sobre o futuro da política monetária no país. Na China, a bolsa encerrou em baixa de menos 0,5%, ao passo que a inflação aos produtores apresentou crescimento recorde em virtude dos altos preços de energia, vindo acima do projetado pelos analistas, 13,5% versus 12,4% ano contra ano. O petróleo, que varia mais 0,1%, volta a negociar próximo aos $85 por barril, à medida que o governo americano optou por não liberar reservas estratégicas para conter o avanço no preço da commodity e um relatório da indústria sugeriu uma queda acima do esperado nos estoques do país. Em semana de recesso parlamentar nos Estados Unidos, as negociações pelo Build Back Better Act não registram grandes avanços. No entanto, em coletiva em Glasgow, a presidente da Câmara reiterou que o projeto seria votado na semana que vem. Na agenda ESG internacional, dois principais destaques no tema COP26. Os anfitriões britânicos propuseram que os países aumentassem suas ambições de reduzir as emissões de gases de efeito estufa até o final de 2022 em um projeto de decisão política que as nações negociarão nos próximos dias, ressaltando que existe uma enorme lacuna entre as atuais promessas nacionais e os tipos de cortes necessários para evitar que o mundo mergulhe em uma crise climática total. E 2, a União Europeia se prepara para decidir até o fim deste ano se a energia nuclear é uma energia verde em meio à batalha pró- e antinuclear entre os 27 países membros do bloco, questão que ganha mais importância com a urgência climática reiterada na conferência.